Oi, gente, boa noite. Boa noite, Micleide. Seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Espero que seja uma ótima palestra para todos nós. E seja bem-vinda, Micleide. A Micleide é psicóloga, ela é formada na Pitágoras e faz especialização de transtornos alimentares, comportamento alimentar. Então, seja bem-vinda e ótima palestra para todos. Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Eu fiquei muito feliz com o convite. Quando a Andressa me mandou mensagem, eu fiquei super feliz. É um tema que eu adoro falar. E hoje eu vou dar uma palhinha, vou falar um pouquinho, assim, não dá pra gente falar tão bem, não dá para entrar em tanta coisa, mas eu pretendo elucidar um pouquinho sobre o que é transtorno alimentar, sobre como a análise do comportamento olha para isso, o que a gente tem, né, para trabalhar na clínica com esse tipo de transtorno. E como é que a gente identifica isso na clínica? Como é que a gente maneja? O que a gente faz? Gente, temos só um probleminha aqui com o meu slide que ele não está passando. Meu Deus, calma aí, galera. Um minuto. O meu slide deu uma travadinha, Ivo. Vê se vai. Ou tenta compartilhar de novo. Não, não vai. Vou tentar uma coisa mais manual. Um minuto, galera. A gente já volta, tá? Voltamos aí, Cleide. Pode compartilhar de novo o slide, Tá, perdão. vamos compartilhar de novo aqui. Prontinho, eu compartilhei de novo. Aqui. Tudo certo aí? Sim, tá aparecendo já. Ah, agora passou. Aí, boa. Beleza, obrigada. Pode continuar. Beleza, Obrigado. gente. E aí, então, vamos falar um pouquinho sobre o que são, né, os transtornos alimentares. Os transtornos do comportamento alimentar, eles têm uma siglazinha, quando vocês forem ler alguma coisa sobre, vai aparecer lá TA. E às vezes eu vou falar TA também durante a apresentação, então são transtornos alimentares. Os TAs, eles são perturbações muito severas ligadas ao comportamento alimentar dos indivíduos. E devido a essa perturbação que é muito severa, as pessoas que são acometidas pelos transtornos alimentares, elas têm prejuízo em várias áreas da vida, desde prejuízos fisiológicos, cognitivos e comportamentais. Os transtornos alimentares são denominados como distúrbios psiquiátricos e são de etiologia multifatorial. Uma curiosidade sobre transtornos alimentares é que eles estão associados às maiores incidências de incapacidade médica e social comparada a qualquer outro distúrbio psiquiátrico, principalmente anorexia. Então, eu acho essa curiosidade muito interessante, uma vez que a gente fala pouco de transtorno alimentar e uma vez que a gente tem um transtorno que é a anorexia, que é um dos transtornos que mais incapacita o indivíduo, dentre todos os outros transtornos mentais. Os transtornos alimentares, eles são considerados distúrbios, não são doenças, e tem a segunda maior taxa de mortalidade entre todos os transtornos mentais. Prejuízos associados ao quadro de transtornos alimentares. Então, a presença na alteração de hábitos alimentares pode influenciar no comportamento do indivíduo, no desenvolvimento, na aprendizagem e no relacionamento social. Então, um indivíduo que tem transtorno alimentar, ele provavelmente vai ter muitas áreas da vida dele, praticamente todas, acometidas. Então, não só a alimentação desse indivíduo, não só o fisiológico desse indivíduo vai ser
vai ser impactado. As relações sociais, então esse indivíduo acaba ficando muito tempo em função, né, se comportando em função de manter determinados rituais alimentares. Esse indivíduo provavelmente sofre com uma baixa autoestima. Esse indivíduo provavelmente tem problema de se relacionar com outras pessoas, às vezes de procurar emprego, às vezes de ir para a escola, para a faculdade, de frequentar a casa de amigos ou momentos de lazer. Tem uma revisão sistemática realizada pelo Trico Stefani Vai, de 2010, sobre qualidade de vida entre pacientes com transtornos alimentares, e a gente tem os seguintes resultados. Pacientes com PA relatam mais solidão, baixa autoestima, isolamento social, dificuldade de estabelecer e manter relações amorosas, de amizade, quando comparados ao grupo controle. Então, a gente já tinha algumas pesquisas, a gente tem essa revisão sistemática que é de 2010, e se comparado a outras pessoas que não têm transtorno alimentar, as pessoas com transtornos alimentares apresentam tudo isso que eu acabei de ler. Então, esses pacientes têm, além do sofrimento físico, né, no corpo, eles têm um sofrimento psíquico que é muito grande. Eu trouxe um pouquinho também sobre as possíveis causas desses transtornos alimentares, e aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre como é que isso acontece, o que a gente precisa para ter um transtorno alimentar acontecendo aí na vida de uma pessoa. Então, a gente tem uma dança aqui de vários fatores para que uma pessoa desenvolva um transtorno alimentar. Então, a gente precisa de fator genético, a gente tem pesquisa que indica que tem prevalência maior em determinadas famílias. A gente tem também pesquisa com gêmeos monozigóticos e bizigóticos, que também apontam a genética como possível participante dessa etiologia dos transtornos alimentares. A gente tem fatores biológicos, e essa é uma informação que eu gosto bastante, quanto ao fator biológico para transtorno alimentar. Alguns estudos, eles mostram que pacientes com PA, eles têm algumas alterações de neurotransmissores, os responsáveis por moduladores da fome e da saciedade. Porém, as pesquisas ainda não são conclusivas em bater o martelo se essas alterações são causadas por um transtorno alimentar prévio, ou se a pessoa tem essas alterações e isso facilita o desenvolvimento de um transtorno alimentar. Então, a gente tem uma coisa ali que ainda a gente não sabe muito bem quem vem primeiro. A gente tem os fatores socioculturais, então a obsessão por ter um corpo magro, e nesse momento histórico não é só um corpo magro, né? É um corpo magro, porém com músculo nos lugares certos, com altura X, com o cabelo X, para as mulheres, por exemplo, tem que ser magra na barriga, mas não pode ser muito magra na coxa. Então, aqui na nossa cultura ocidental, a valorização do corpo é muito maior do que em países orientais, por exemplo. E aí, aqui no Ocidente, a gente tem uma prevalência de transtorno alimentar muito maior. A gente tem fatores familiares, um dos fatores importantes para desenvolvimento e até para manutenção desse transtorno alimentar são as dificuldades de comunicação entre as famílias. Então, quando a gente fala, por exemplo, de transtorno alimentar em adolescente, normalmente tem ali uma dificuldade de assertividade com aquele adolescente em relação à família. Então, a gente tem uma relação ali conflituosa com a família. E a gente tem que olhar bastante para esse fator familiar também, quando essa pessoa que tem transtorno alimentar é criança ou adolescente, uma vez que a rotina alimentar daquela criança, daquele adolescente, é de responsabilidade da família. Então, a gente tem esse fator também contribuindo. E a gente tem alguns fatores psicológicos. Então, algumas alterações, como baixa autoestima, rigidez no comportamento, distorções cognitivas, necessidade de manter um controle completo sobre a vida, falta de confiança. Então, se a gente tem um adolescente que a gente já atende e já percebe essas características e ele já vem tentando ter muito controle sobre o corpo, é importante a gente ficar ligado. E outra coisa, outra informação sobre o fator psicológico em adolescente, principalmente, é que a gente está falando de uma pessoa que está saindo da infância, né, de um corpo infantil, e de uma pessoa que está entrando numa pré-adolescência ou numa adolescência e está ganhando curvas, está ganhando um corpo novo,
está ganhando um formato novo, tudo isso é muito rápido. Então, depende de como aquele adolescente está encarando aquele momento, depende do que está acontecendo em volta dele, que isso pode acabar sendo um dos gatilhos para que esse adolescente venha a desenvolver um transtorno alimentar. E principalmente quando a gente está falando de adolescente, pré-adolescente do sexo feminino, né? A prevalência dos transtornos alimentares ela é muito maior no público feminino. Quando a gente está falando de adolescente também, isso não é diferente. A regra é que a gente tenha uma quantidade muito grande de meninas, acho que quase 90% são meninas que têm transtorno alimentar, e a gente tem os fatores psicológicos e os culturais, né? Na nossa cultura, as pessoas falam muito do corpo das meninas quando ele está começando a mudar, e aí, se a gente já atende adolescente, pré-adolescente, a gente pode ficar de olho se tem esse sofrimento ou não, essa vontade de controlar essa mudança corporal que está acontecendo. Alguns sinais de alerta. Então, a percepção, a preocupação excessiva com a forma atual e possível aumento do peso corporal é um sinal de alerta bem importante. Então, uma pessoa que vive muito preocupada em não mudar o peso ou não mudar o formato corporal. E aí eu vou dar como exemplo agora na quarentena, por exemplo. Nós estávamos durante algum tempo em quarentena total, as pessoas estavam privadas de sair e a gente ainda tem, né, mas bem no início da quarentena, o coronavírus estava ainda mais desconhecido, a gente tinha uma promessa de vacina ainda muito mais longa, muito mais longe, tudo muito incerto. E enquanto isso, a gente tinha pessoas com muito sofrimento psicológico, porque elas estavam com medo de que esse período trancadas em casa, a forma corporal delas mudasse. E eu estou falando de forma corporal porque não era só engordar. Então, a gente tinha pessoas que estavam com muito medo de perder massa magra, que estavam com muito medo de ter o corpo modificado por conta da impossibilidade de ir à academia, de continuar tomando suplementos, de ir na consulta com o nutricionista que sempre foi. Então, essa preocupação excessiva ao ponto de colocar a própria vida em risco, ela é um sinal de alerta para transtorno alimentar. O desejo persistente de emagrecer também. Então, aquela pessoa que, começa falando que quer perder 5 quilos, e aí ela emagrece os 5 quilos, mas ela quer emagrecer mais 2, depois ela quer emagrecer mais 4, depois ela quer emagrecer mais 2. E isso a gente percebe bastante, quem é nutri ou quem trabalha com nutricionista, isso aparece muito no tal de diminuir o percentual de gordura. Então, a pessoa começa a diminuir o percentual de gordura e, de repente, ela está lá com, sei lá, uma menina com 13% de percentual de gordura já é muito pouco. E aí ela quer diminuir para 10, depois para 8. E isso pode ser um sinal de alerta, sim, para transtorno alimentar. Se a gente não está falando de um competidor, de um atleta, a gente tem um problema aí. O relato de culpa ao se alimentar. E eu acho interessante a gente falar desses sinais de alerta e olhar para eles com mais cuidado, porque parece até comum a gente ouvir as pessoas falando atualmente. Ai, que chato, ontem eu comi demais, ou eu comi uma pizza, ou eu comi pão branco, tomei sorvete, e falando de um jeito culpado como se elas tivessem cometido um crime, né? Uma coisa terrível. E isso virou meio que moda, assim, parece que estranho é as pessoas se sentirem bem comendo. Mas isso pode ser também um sinal de transtorno alimentar. Outro sinal importante são as alterações de imagem. Então, a pessoa ela relata que ela tem um corpo X, ela descreve verbalmente um corpo X, mas o que a gente consegue ver é o corpo Y, muito diferente do que ela descreveu. A utilização de práticas danosas para o controle de perda de peso, como jejum sem orientação, dietas restritivas, vômitos, laxantes e etc. Essa utilização de práticas danosas, eu acho bem importante também a gente ficar ligado, porque a gente também tem isso culturalmente muito bem aceito. Então, as pessoas que fazem, eu faço jejum intermitente, quem te orienta? Não, eu li no Google. Ou a pessoa que comeu mais do que queria ontem, passa o dia inteiro sem comer no dia seguinte. Ou a pessoa que fica de alface e maçã uma semana para caber na roupa. Ou a pessoa que provoca um vômito, toma laxante, diurético. São práticas que socialmente ainda são aceitas, mas que podem ser um sinal bem importante de transtorno alimentar. Alguns mitos sobre transtorno alimentar. Então, o primeiro dele, que é possível saber se uma pessoa tem transtorno alimentar apenas pela aparência física.
E eu acredito, né, enquanto estudava, fui percebendo que talvez o responsável por esse mito seja até o que a gente tem, né, na mídia. Então, a gente tem a anorexia, que é uma das mais conhecidas, se não a mais, que é onde a pessoa fica muito magra. Então, as pessoas conhecem bastante a anorexia, e aí elas pensam que todas as pessoas com transtorno alimentar precisam ser muito magras. E então, esse preconceito, né, de que para ter um transtorno alimentar precisa ser muito magra, esse preconceito ele acaba sendo exacerbado e a gente dificulta o diagnóstico. Quando, na verdade, a gente pode ter pessoas sofrendo com transtorno alimentar com todas as aparências. Muito magra, muito gorda, peso normal, isso não é um critério. O segundo mito é que os transtornos alimentares são doenças exclusivamente do sexo feminino. E isso é um mito porque no início também só se catalogava doenças, pessoas com transtorno alimentar do sexo feminino, mas nos últimos anos isso mudou bastante. Então a gente tem uma porcentagem que gira ali entre 12% e 15% do sexo masculino que também tem transtorno alimentar. E em São Paulo a gente tem o GATA, que é um ambulatório especializado para tratamento de transtorno alimentar do sexo masculino. O terceiro mito é que os transtornos alimentares são causados pela mídia, e esse eu acho que é o mais difundido. Porém, como a gente viu ali antes, a gente precisa daquela dança, né? É um transtorno multifatorial, a gente precisa de múltiplos fatores. Se fosse só pela mídia, todos nós que estamos expostos a ela teríamos transtorno alimentar. Então, é claro que a mídia favorece bastante, a mídia ajuda, mas ela não é a única responsável pelos transtornos alimentares. O quarto mito é que somente pessoas ricas têm transtornos alimentares. E para derrubar esse mito, a gente também tem pesquisa. A gente tem uma pesquisa brasileira, que é uma pesquisa que foi feita em Fortaleza. Eu não vou me lembrar muito bem o ano, mas é uma pesquisa que foi feita em dois colégios de classe média alta, em dois colégios de bairros periféricos. E aí as meninas com idade entre 11 e 16 anos respondiam um questionário, que era um questionário elaborado para perceber sinais de transtornos alimentares. E depois de comparados, os dois grupos tiveram praticamente a mesma porcentagem de preocupação, a mesma porcentagem de chances de ocorrer um transtorno alimentar, tanto nas meninas ricas como nas meninas mais pobres. Ou seja, a classe social não determina a preocupação excessiva com o corpo e as chances de se ter um transtorno alimentar. O quinto mito, que os transtornos alimentares são doenças raras e incomuns. E esse é um mito bastante difundido e é um mito que atrapalha muito o nosso trabalho, que atrapalha muito o diagnóstico. Então, por não ter, o transtorno alimentar ele é um transtorno autoimposto, né? Então, acredita-se que a pessoa teria controle sobre ele, né? No senso comum, as pessoas acreditam nisso. Então, acaba que a pessoa passa por vários profissionais de saúde e tem diversos diagnósticos, mas não se leva em consideração os transtornos alimentares, porque acredita-se que as pessoas que têm transtorno alimentar vão ser muito magras ou vão ser muito gordas e que são doenças muito raras, que isso não é comum. Isso é um mito bem difundido. Para alguns transtornos alimentares, a gente já tem diagnóstico via DSM-5, e aí eu trouxe aqui os que já têm DSM-5 e vou falar um pouquinho sobre eles. A gente tem a anorexia nervosa, a bulimia nervosa, transtorno da compulsão alimentar, o PICA, transtorno de ruminação e o transtorno restritivo evitativo. Então, todos esses transtornos têm DSM-5, galera. E por que é importante a gente saber disso? Eu não sei se quem está ouvindo aí a palestra, se todo mundo é analista do comportamento, e volta e meia alguém me manda uma mensagem assim, mas por que você fala tanto de DSM-5 se a gente não utiliza DSM-5 no nosso tratamento e tal? E, gente, quando a gente está falando de transtorno alimentar ou de qualquer outro transtorno mental, a gente vai precisar trabalhar em equipe multidisciplinar. E aí a gente precisa lembrar que o nutricionista, o médico, o fisioterapeuta, o educador físico, eles não são analistas do comportamento. A gente precisa falar com eles numa linguagem que eles entendam. Então, se eu
via DSM-5 eu consigo descrever o que eu vejo para um psiquiatra de um paciente meu, a gente já sabe do que a gente está falando. Então, sempre saber do que a gente está falando via DSM-5 é super importante para que a gente consiga se comunicar com outras áreas, comunicar bem com outras áreas, né? Então, se eu for lá mandar a minha análise funcional para o psiquiatra, ele não vai entender nada, muito provavelmente. O primeiro desses transtornos que a gente já tem DSM-5 é a anorexia. E o termo anorexia vem do grego, significa significa ausência, e orix significa apetite. Então, a palavra anorexia em grego significa ausência de apetite. Mas, na anorexia nervosa, transtorno alimentar, não é bem isso que acontece. A pessoa que tem anorexia nervosa, ela tem um controle muito grande, ou ela tenta ter um controle muito grande sobre o apetite dela. Então, pelo menos a princípio, ela tem sim vontade de comer, ela sente sim fome, mas ela tem um controle ali muito obsessivo com relação à comida e não come. Alguns dados sobre a anorexia. Então, a anorexia, ela é o transtorno alimentar que mais mata. Em torno de 10% dos pacientes que têm anorexia, eles morrem por consequências clínicas da desnutrição. E 1 em cada 5 mortes por anorexia nervosa acontece por suicídio. Então, dentre todos os TAs que a gente tem, a anorexia é o que mais mata. E eu acho super importante a gente saber disso, porque a anorexia nervosa, quando o paciente chega para a gente na clínica psicológica, para ele ter um diagnóstico de anorexia nervosa, ele já precisa estar abaixo do peso, recomendado pela Organização Mundial da Saúde, né? Ele já chega lá para a gente com IMC muito baixo. E o que acontece aí? A gente precisa muito da ajuda de um nutricionista para entender até onde a gente pode intervir ali nesse cliente, até onde o nosso trabalho pode continuar sem a necessidade de um internamento. Porque às vezes é de extrema importância que a gente preserve a vida desse paciente. Então, quem já estudou clínica ou quem está assistindo e está na clínica sabe que às vezes demora um tempinho para que o cliente, né, comece a reagir bem, para que a nossa intervenção comece a fazer efeito, para que a gente consiga colher os dados do que está acontecendo. E às vezes esse paciente que tem anorexia, ele não tem esse tempo, porque ele pode morrer por desnutrição, ele pode cometer suicídio. Então a gente sempre precisa dessa parceria com o nutricionista. A gente sempre precisa entender qual é o peso desse paciente, de onde está vindo esse paciente, quem recomendou, para que a gente saiba qual é o procedimento e para que a gente ajude realmente esse paciente e não deixe que aconteça alguma coisa pior. Então, em caso de anorexia, algumas vezes o tratamento inicial indicado é internamento, seja ele domiciliar ou no Ambulim, em São Paulo. Então, a gente sempre tem que ficar ligado nisso quanto à anorexia. Outra coisa importante, que mesmo a gente sendo psicólogo, a gente precisa saber, de vez em quando eu faço supervisão para alguns colegas que são psicólogos, e eu percebo a mesma coisa. Então, o psicólogo indica a pessoa com anorexia para o nutricionista que nunca ouviu falar de transtorno alimentar, e aí o nutricionista faz doses cavalares de comida para essa pessoa, ou quer que essa pessoa volte a comer de qualquer forma. O que também é um erro, não é simplesmente a pessoa voltar a comer. Então, uma pessoa que está privada de alimentação durante meses, ou que come mínimas quantidades, se ela aumentar drasticamente a quantidade de comida que ela vai comer, ela pode ter uma parada cardíaca e morrer também. Então, a gente tem que estar muito esperto para onde que a gente vai encaminhar esse cliente, para que nutricionista que a gente vai encaminhar, quem que a gente pode confiar essa pessoa, para que a gente não piore o problema desse cliente. Então, alguns prejuízos da anorexia, desde inanição, o crescimento, se for em adolescente, vai acabar sendo um crescimento anormal, alterações no fluxo sanguíneo do cérebro, alterações endócrinas, anemia, alterações gástricas, osteoporose, possíveis danos permanentes. Então, as pessoas com anorexia normalmente têm problemas ósseos, né? Então, elas sofrem fraturas com mais facilidade. E a gente tem algumas desses prejuízos que eles são para sempre, assim, mesmo quando a pessoa volta a ter uma alimentação balanceada, mesmo quando ela ganha peso, alguns prejuízos eles são irreversíveis, como a osteoporose em alguns casos,
casos de infertilidade também. Então, é um transtorno alimentar que incapacita muito a pessoa, enquanto a pessoa tem, enquanto ela trata, e até depois de conseguir resultados satisfatórios com o tratamento. A gente tem os critérios, né, DSM-5, então eu vou falar um pouquinho sobre eles aqui. O critério 1 é a restrição de ingestão calórica em relação às necessidades, levando a um peso corporal significativamente baixo no contexto de idade, gênero e trajetória de desenvolvimento físico. Peso significativamente baixo é definido como um peso inferior ao peso mínimo normal ou, no caso de crianças e adolescentes, menor do que o minimamente esperado. O segundo critério é o medo intenso de ganhar peso ou engordar, comportamento persistente de interferir no ganho de peso, mesmo estando com peso significativamente abaixo. O terceiro, perturbação no modo como vê o próprio corpo, perturbação no modo como o próprio peso ou forma do corpo são vivenciados, influência indevida do peso ou forma corporal na autoavaliação ou ausência persistente de reconhecimento da gravidade do baixo peso corporal atual. Então, uma pessoa com anorexia, ela provavelmente vai chegar no seu consultório com uma restrição calórica muito exacerbada, e aí, para ser diagnosticada anorexia, ela precisa estar com um IMC abaixo do que é recomendado. E essa pessoa, mesmo estando com um peso muito abaixo do que é normal, do que é esperado para a idade dela, para a faixa etária, para o sexo e tal, ela continua demonstrando um medo terrível de engordar e ela continua tendo atitudes, tendo comportamentos que interferem no ganho de peso. Então, ela não segue as instruções do Nutri, ela continua avaliando a vida dela como, olha, se naquela semana ela conseguiu manter a restrição, então foi uma semana boa e tá tudo ok. Se ela não conseguiu manter a restrição, a vida dela está vinculada àquilo e foi uma semana ruim. Então, essas pessoas, elas podem justificar que, na verdade, não tem problema nenhum se privar, que isso é estilo de vida, elas não reconhecem a gravidade que é o transtorno alimentar. A gente tem 2 tipos de anorexia. Então, a gente tem o tipo restritivo. E no subtipo de anorexia restritivo, os clientes eles conseguem se manter ali durante meses, sem se envolver em nenhum episódio de compulsão, e eles conseguem manter o jejum lá, ou a dieta super restritiva, muito bem. Então, são pacientes que têm um autocontrole muito maior. E a gente tem o subtipo de compulsão alimentar purgativa, que também é anorexia. Porém, nesse caso, o cliente ele não consegue manter essa privação por tanto tempo. Em algum momento ele vai lá e tem um episódio de hiperfagia, come bastante, e aí ele induz o vômito. Mas, lembrando, gente, eu sei que isso parece com bulimia, mas lembrando que se tiver abaixo do peso, é anorexia. Então, se ele tiver com IMC abaixo do recomendado, é anorexia com compulsão alimentar purgativa. E aqui a gente já pulou para bulimia, né? Bulimia que também vem do grego. E as 2 palavras juntas, né, que são bous e limos, significam uma fome de boi. E uma das primeiras características da categoria bulimia, assim como na anorexia, são as tentativas que a pessoa faz para manter um corpo magro. E uma curiosidade sobre as pessoas que têm bulimia é que essas pessoas geralmente estão dentro da faixa de peso normal ou até com sobrepeso. Então, a gente geralmente tem indivíduos com IMC ali entre 18,5 e 30. O transtorno ocorre, mas é incomum em indivíduos obesos e tem um alto risco de suicídio. Então, para a gente diagnosticar a bulimia, a gente também pode usar DSM-5, pode não, deve, e a gente vai falar sobre a purgação, a gente vai olhar para a purgação que acontece, que essa pessoa faz. Então, essa purgação, ela pode acontecer de muitas formas, desde uma forma imaginária até uma forma física mesmo, real e concreta. Então, o que seria uma forma imaginária? Quando a pessoa tenta purgar o que ela comeu, quando ela tenta se livrar das calorias daquele alimento ingerido, através de alguma coisa que não vai resolver o problema das calorias. Então, ela fuma para tentar queimar caloria,
ou ela toma um chá, toma vinagre, que também não funciona, toma um suco verde depois de comer, também não vai queimar caloria. Então, isso são práticas purgativas imaginárias. E aí a gente tem as práticas purgativas que realmente podem fazer essa pessoa se livrar de algumas calorias, que são os vômitos autoinduzidos, exercícios físicos em excesso. A gente tem também o uso de diuréticos e de laxantes, que a pessoa faz uso para se livrar da comida. E todos esses comportamentos, eles são comportamentos bulímicos. E eu sei que culturalmente, quando a gente escuta falar em bulimia, a gente pensa que bulimia está atrelada só ao vômito autoinduzido, mas não. É uma classe de comportamento que pode variar bastante. Então, se a gente tem um paciente lá que chega pra gente, que fala que tem, né, episódios de compulsão e depois ele tem qualquer tipo de compensação para esses episódios, a gente tem que ficar ligado na quantidade de vezes que isso acontece para a gente ver se isso se caracteriza uma bulimia nervosa. Durante um episódio de bulimia, a quantidade de calorias ingeridas pela pessoa varia entre 1.200 e 4.500 calorias. A gente tem até estudos que falam que excede esse valor, né? Então, a gente tem aqui alguns critérios do DSM também. Então, são os episódios recorrentes de compulsão alimentar, depois caracterizado pela ingestão de um período determinado de tempo, em média 2 horas. Então, a pessoa vai lá e se alimenta durante 2 horas em média, e depois ela vai lá e tem os episódios de purgação. Normalmente as pessoas relatam uma falta de controle durante esse episódio de compulsão alimentar, falando que não consegue segurar, que não consegue controlar aquilo que ela está ingerindo, e logo depois ela parte para uma prática purgativa. A bulimia também dá para a gente depois olhar certinho no DSM-5. Eu coloquei aqui as diferenças entre anorexia e bulimia, que é uma coisa que aparece bastante, é uma confusão bem comum. Então, na anorexia, a gente tem um repertório muito efetivo de autocontrole na restrição dos alimentos, o que leva, normalmente, a um peso abaixo do recomendado pela OMS. Enquanto na bulimia, esse repertório de autocontrole ele é pouco efetivo. Então, o cliente ele até tenta fazer uma dieta restritiva, um jejum, alguma coisa nesse sentido, mas aí ele não consegue manter isso por muito tempo, acaba tendo um episódio de compulsão, e depois da compulsão ele tem um episódio de purgação. O transtorno de compulsão alimentar, que é o TCAP, que é bem conhecido, né? A gente volta e meia, eu tô lendo alguma coisa no Instagram, eu tô ouvindo alguma pessoa falando, e as pessoas falando que tiveram, ou que tem compulsão alimentar, ou que tem compulsão alimentar por doce. Então, vamos ver um pouquinho do que seria, né, esse transtorno de compulsão alimentar. No transtorno de compulsão alimentar, a gente tem uma característica essencial, que são episódios recorrentes de compulsão alimentar, que devem ocorrer, em média, ao menos uma vez por semana durante 3 meses. Então, se o nosso cliente relata que ele foi na casa da mãe, e aí lá ele comeu muito, ou se ele foi num rodízio e perdeu o controle, e isso aconteceu, sei lá, pouquíssimas vezes na vida, isso não caracteriza um transtorno alimentar TCAP. Isso caracteriza um episódio ali de compulsão alimentar, mas não o transtorno em si. Então, para diagnosticar isso, a gente também usa o DSM, e a gente tem que levar em consideração se os episódios são recorrentes e se eles têm os seguintes aspectos: ingestão em um período de tempo, dentro de um período determinado de tempo, um exemplo, dentro de 2 horas, uma quantidade muito maior de alimentos do que pessoas normais ali daquela convivência comeriam. Se essa pessoa relata falta de controle sobre a ingestão, sentimentos de não conseguir parar ou de não conseguir controlar o que está comendo. Então, se a pessoa está lá e ela relata para a gente que está acontecendo, que ela está comendo quantidades exorbitantes de comida, sei lá, na madrugada, por exemplo, e que ela não consegue parar, que é um descontrole, a gente já precisa ficar ligado. Outra coisa importante sobre compulsão alimentar, né, sobre o transtorno da compulsão alimentar, é que não necessariamente a pessoa vai ter
uma compulsão com comidas altamente palatáveis. Então, normalmente, é isso que acontece. A pessoa tem compulsão com coisas gordurosas, açucaradas, com carboidratos. Mas, se não tiver nada na casa dela, por exemplo, pode ser que ela tenha uma compulsão alimentar e coma todo o arroz que estava pronto, ou todo o pão, ou todas as coisas mais básicas do dia a dia. Não necessariamente alimentos altamente palatáveis. Eu tenho uma cliente que comeu, sei lá, 5 sacos de pão que tinha na casa dela e 2 latas de milho verde em 40 minutos. Então, não necessariamente a pessoa vai se entupir de bolo e McDonald's. A gente tem que ficar também ligado nisso. E na compulsão alimentar, os episódios de compensação, né, de purgação, eles são muito incomuns. Vai ser muito difícil você encontrar o cliente que realmente tem compulsão alimentar, tendo comportamentos purgativos. Então, normalmente ele come, se sente muito mal, mas não faz nada a respeito. Na compulsão alimentar, é interessante a gente observar e tentar entender com o cliente em que pé está essa compulsão alimentar para a gente saber o que fazer. Então, a gente tem aqui algumas médias, né, que o DSM traz para a gente. Então, uma compulsão alimentar leve seria uma pessoa que tem de 1 a 3 episódios por semana, moderada de 4 a 7, grave de 8 a 13 e extrema de 14 ou mais episódios de compulsão alimentar por semana. E aí é interessante a gente tentar entender, e lógico que isso não é fácil, porque às vezes o cliente nem se dá conta de que ele está tendo um episódio de compulsão alimentar, para a gente saber se a gente pode, né, naquele momento, agir sozinho, se a gente precisa só da ajuda de um núcleo, se a gente já precisa da ajuda de um psiquiatra, né, em que pé que tá esses episódios de compulsão alimentar. A gente até tem uma tabela para tentar classificar isso. Eu trouxe também um pouquinho sobre transtorno de ruminação. Então, a característica principal desse transtorno é a pessoa trazer de volta à boca um alimento que já foi deglutido e às vezes está parcialmente digerido. E esse alimento ele é trazido à boca sem náusea aparente, sem ânsia, sem repugnância, sem nada. Assim, normalmente, a pessoa está lá com o alimento já quase sendo deglutido e ela traz esse alimento de volta à boca. Às vezes pode remastigar esse alimento tranquilamente. A regurgitação no transtorno de ruminação deve ser frequente, ocorrendo pelo menos várias vezes por semana, em geral todos os dias. E aqui nesse transtorno, a gente precisa ficar ligado em algumas coisas. Antes de a gente pensar nesse transtorno alimentar, a gente tem que pensar se isso é uma coisa proposital, né? Ou se aquele cliente ele tem algum problema gástrico. Então, a gente primeiro descarta um problema gástrico e depois a gente pensa no transtorno alimentar de ruminação. O DSM traz também aqui que se os sintomas ocorrerem no contexto de outro transtorno mental, por exemplo, deficiência intelectual, transtorno de desenvolvimento ou outro problema de neurodesenvolvimento, esse transtorno em si ele já é suficientemente grave para justificar a atenção clínica adicional. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, às vezes, a pessoa tem um transtorno de desenvolvimento intelectual, ela tem esses comportamentos de regurgitar o alimento, mas quem atende essa pessoa acha que isso faz parte daquele transtorno mental e não dá a devida atenção. Mas isso é um transtorno alimentar e que merece uma atenção clínica adicional. Um pouquinho também sobre transtorno alimentar restritivo evitativo. Então, esse transtorno alimentar restritivo evitativo, ele é um transtorno alimentar que antigamente era conhecido como transtorno alimentar da infância. Então, só crianças eram diagnosticadas com esse transtorno. Então, aquelas crianças que não comiam, que empurram o prato, que faz birra, ou que tem uma preferência exacerbada por algum tipo de alimento e não come mais nada, ou que só come uma classe específica de alimento. Então, essas pessoas elas têm uma sensibilidade extrema à aparência, cor, textura, temperatura, tem uma ingestão muito restritiva, e até chamam de restrição seletiva. E aí elas só comem de determinada marca,
elas têm muito problema em experimentar, né? Elas têm uma neofobia alimentar ali, muito problema em experimentar qualquer coisa nova. E isso pode trazer muitos problemas para essas pessoas, porque se elas só comem uma classe de alimentos, por exemplo, arroz branco e bolacha maisena, com certeza elas terão problemas nutricionais muito graves. E aí, dentro desse transtorno alimentar, que é o restritivo evitativo, a gente pode perceber que, normalmente, o cliente ele não está querendo emagrecer, não é essa a questão. Ele tem uma espécie de toque, eu vou falar um pouquinho nas comorbidades, com relação aos alimentos, mas o ideal ali dele, a busca não é pelo emagrecimento, ele realmente tem uma ingestão seletiva com relação à comida. Isso não tem a ver com estética, por exemplo. Então, a gente tem também o PICA, que é um transtorno do comportamento alimentar. Então, aqui a gente tem uma ingestão persistente de substâncias que não são nutritivas, que não são alimentos, e a gente tem que olhar para isso por pelo menos durante um mês. Então, a pessoa ela come sabonete, ela come tijolo, e como é que a gente vai saber se isso é realmente um transtorno alimentar, né? Então, a gente tem que observar se aquele alimento não comestível tem a ver com a cultura daquele estado, daquele país. Caso isso não seja uma coisa cultural, simbólica, a gente está falando de um transtorno alimentar. E, de novo, mesmo quando a gente tem um outro transtorno intelectual ou ao espectro autista, que é uma coisa comum também, esquizofrenia, ou até gestação, que às vezes as mulheres têm essa vontade, têm o desejo de comer coisas que não são comestíveis. Se isso acontecer por mais de um mês, a gente também já tem critério suficiente para diagnosticar como um transtorno alimentar. A gente tem alguns casos que as pessoas comem o próprio cabelo, a própria unha. Então, a gente, além de tudo, precisa mandar essa pessoa para um gastro, porque às vezes ela tem outros problemas estomacais envolvidos. A gente também tem transtorno alimentar sem outra especificação. E aqui a gente está vendo, né, tudo muito bonitinho, tudo muito certinho. Mas quando esse paciente ele chega na clínica, o que a gente mais vai encontrar são as manifestações mais leves, incompletas e bagunçadas desses transtornos alimentares. E aí a gente tem o transtorno alimentar sem outra especificação. A gente pode ter um paciente que apresenta características anoréxicas, bulímicas, de transtorno de compulsão alimentar, todas juntas. E aí esse é um momento em que a gente precisa intervir para que isso não evolua para um transtorno mais sério ou para um transtorno completo. Eu acho interessante também a gente falar sobre comorbidades nos transtornos alimentares, e até porque não adianta a gente ter uma intervenção maravilhosa se a gente tiver uma comorbidade que não está sendo tratada. Então, quando a gente fala de comorbidade, a gente está falando da ocorrência, né, conjunta de 2 ou mais transtornos mentais no mesmo indivíduo. Em psiquiatria, isso é muito comum. A maioria dos pacientes, a maioria não, né? 50% dos pacientes psiquiátricos, eles recebem mais de um diagnóstico. Então, a pessoa tem anorexia mais TOC, bulimia mais borderline. Então, a gente tem mais de um diagnóstico para aquele paciente. Uma curiosidade é a relação que a gente vem estudando, né, entre transtorno de personalidade e transtornos alimentares. Está sendo estudado há décadas. A gente não tem resultados muito concretos, mas a gente sempre tem uma relação ali muito próxima. A gente tem evidências de uma relação muito próxima entre os dois transtornos. Então, a pessoa que é diagnosticada com transtorno alimentar, na maioria das vezes tem um transtorno de personalidade e vice-versa. Na anorexia nervosa, as comorbidades mais comuns são os transtornos bipolares, depressivos, de ansiedade, que ocorrem concomitantemente com a anorexia. Por que é importante a gente saber disso, né? Que as pessoas têm transtornos bipolares, depressivos, TOC, na anorexia, na bulimia. Porque se a gente estiver lá fazendo a nossa intervenção maravilhosa com o nosso amigo nutricionista,
os dois super alinhados, e essa pessoa tiver uma comorbidade não tratada, muito possivelmente a nossa intervenção ela não vai ser muito bacana, ela não vai surtir o efeito que ela poderia surtir, porque a gente tem um outro ali, um outro transtorno acontecendo. Então, eu estou lá tratando uma pessoa com anorexia, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma comorbidade de toque. E aí, se a gente não trata o toque, às vezes com medicamento, a gente não vai conseguir os resultados que a gente precisa. Então, é importante que a gente saiba que alguns transtornos alimentares têm comorbidades já muito estudadas, que é muito possível que esses pacientes tenham as duas coisas. A gente tem dados de pesquisa que até 69% dos pacientes com anorexia e 33% dos pacientes com bulimia têm um diagnóstico de toque. Então, é importante a gente olhar para essa dança aqui das comorbidades. Nos indivíduos com bulimia, a maioria sofre com pelo menos um outro transtorno mental e múltiplas comorbidades. A comorbidade não se limita a algum subgrupo especial, mas passa por uma ampla gama de transtornos mentais. Existe uma frequência maior para transtornos depressivos, com aquele sentimento de desvalia, e transtornos bipolares depressivos, sobretudo transtornos depressivos. Então, quando a gente está falando de bulimia, a gente está falando de algumas comorbidades que costumam acompanhar. E aí é interessante que a gente tenha a ajuda de um psiquiatra. Nesse caso, que a gente monte uma equipe multidisciplinar para fazer esse tratamento vingar, né, dar certo. E uma coisa super importante aqui é que a gente não está falando de qualquer psiquiatra. Então, se você está pensando em trabalhar com transtorno alimentar, primeiro você tem que saber que precisa estudar muito, muito além da clínica tradicional. Segundo, que você precisa fazer uma rede de apoio, né? Então, um psiquiatra da sua confiança, um nutri da sua confiança, porque senão a gente pode acabar piorando o caso desses clientes. Aqui também a gente tem um paralelo bem interessante, que é entre borderline e bulimia. Então, a gente tem já uma história importante entre esses dois, entre esse transtorno e essa comorbidade, ou entre essa comorbidade e esse transtorno. E nesses casos, a gente pode utilizar fármacos, né, para conseguir melhorar esse humor, para conseguir fazer esse paciente atender melhor o que a gente precisa e até se colocar mais disponível para o tratamento. No transtorno de compulsão alimentar, geralmente a gente tem transtornos bipolares, depressivos, ansiedade e transtorno de uso por substância. No transtorno de ruminação, o que a gente pode ter ali também é um transtorno de ansiedade generalizada. Opa, passou aqui sem querer. Então, no transtorno restritivo evitativo, como a gente está falando de uma maioria, né, que ainda é criança, a gente tem, além dos transtornos de ansiedade, o toque muito presente, né? Acho que a maioria dos pacientes com transtorno restritivo evitativo tem comportamento de toque muito forte. A gente tem os transtornos de neurodesenvolvimento, principalmente no aspecto autista, desenvolvimento de déficit de atenção, então a gente tem hiperatividade, deficiência intelectual. No PICA, a gente vai ter transtorno do aspecto autista, deficiência intelectual, transtorno de desenvolvimento intelectual e esquizofrenia também. E a gente também vê o obsessivo compulsivo ali, né? O toque aparecendo em quase todos os transtornos do comportamento alimentar. Durante o tratamento para transtorno alimentar, a gente tem o uso de fármacos. Então, onde que começariam a entrar esses fármacos, né? Então, podem ser necessários no tratamento e devem ser indicados por um psiquiatra quando existem comorbidades ou quando a psicoterapia e o acompanhamento nutricional não estão trazendo os resultados que deveriam trazer. E aí, para a gente saber, né, quais são os resultados que deveriam trazer, a gente tem que pensar em quais são as metas para esses tratamentos. Quando a gente está falando de anorexia, segundo a APA, que é a Associação de Psiquiatria Americana, a meta principal do tratamento de anorexia é o ganho de peso até o índice de massa corporal
IMC acima de 19. E caso haja uma comorbidade psiquiátrica, é necessária a abordagem da psicofarmacologia. Então, quando a gente está falando de anorexia, a gente está falando de um indivíduo que precisa ganhar peso até ficar fora de perigo. E quando a gente fala de bulimia, a gente está falando da regularização do padrão alimentar, então a suspensão daquelas práticas purgativas. Quando a gente está falando de TCAP, inclui a redução dos episódios bulímicos, né? Se o indivíduo for obeso, uma diminuição do peso corporal e a melhora de alguma psicopatologia associada, como depressão ou ansiedade. As intervenções farmacológicas, o que a gente tem de tratamento e para que em quais transtornos eles agem melhor. Então, para a bulimia, a gente tem alguns medicamentos antidepressivos que são indicados e que, testados, a gente tem algumas evidências de que eles funcionam diretamente nas práticas purgativas. A gente tem uma melhora. Para a anorexia, nenhum fármaco foi melhor do que placebo até agora. Então, para a anorexia, a gente consegue medicar comorbidade, mas claramente no fato de parar com restrição alimentar, nenhum fármaco foi melhor do que placebo até hoje. E a gente tem 3 classes de medicamento que estão sendo estudados e que já são usados para transtorno de compulsão alimentar, que são os antidepressivos, os inibidores de apetite, com ação no sistema nervoso central e anticonvulsionantes. Aqui a gente tem alguns problemas, e de novo vou ressaltar a importância da gente ter um bom psiquiatra como aliado. Então, se a gente tem um paciente que tem um TCAP e ele é enviado para um psiquiatra que não entende de transtorno alimentar, pode ser que ele ganhe lá um inibidor de apetite sem necessidade, comece a utilizar, fuja da terapia e depois ele piora a situação. Então, os inibidores de apetite, eles têm vários problemas, né? E aí é importante que a gente saiba quando isso seria interessante de ser indicado. Então, se eu tenho um cliente que está com compulsão alimentar grave e a gente não tem muito o que fazer, a gente conversa com o psiquiatra e talvez seja indicado. Mas para um paciente que tem compulsão alimentar leve ou que só está querendo emagrecer, isso não seria interessante, porque a gente vai ter muitos problemas depois, a gente vai ter vários efeitos rebotes. Então, de novo, é interessante a gente saber quem são os profissionais para quem a gente indica. A gente tem também na mídia, né, ultimamente, novos transtornos alimentares, assim, as pessoas falando sobre ortorexia nervosa, sobre pregorexia, e aqui eu trouxe a listinha do que tem sido mais falado: diabulimia, drincorexia, vigorexia e ortorexia nervosa. Então, a gente vê em várias revistas não científicas, no Instagram, as pessoas falando sobre isso. Essa diabulimia seria caracterizada por aplicar ou reduzir as doses de insulina com o objetivo de perder peso. E isso não tem DSM, tá? É só uma coisa meio do senso comum. E quando a gente vai fazer uma análise mais de perto, o comportamento de deixar de aplicar as doses de insulina, ele é topograficamente diferente, mas tem a mesma função da anorexia nervosa, que é o comportamento de restringir a alimentação. E no final, as pessoas estão querendo ali uma perda de peso. Então, a gente tem, na verdade, uma pessoa anoréxica com diabetes. Quando a gente fala de drincorexia, que é a pessoa deixar de se alimentar e acabar consumindo álcool por conta das calorias. Nas drincorexias, os indivíduos costumam beber e não comer. Então, na anorexia também, a gente tem esse padrão de que os indivíduos, para evitar ficar com fome, tomam bebidas alcoólicas com baixo teor calórico. Então, de novo, a topografia é diferente, a função é a mesma. Acaba que também se enquadra como anorexia nervosa. A pregorexia, que seria uma gestante que se engaja em perda de peso, que faz dieta restritiva e muita atividade física, mesmo quando tem ordem médica para não fazer. É interessante que a gente olhe o histórico alimentar dessas gestantes, o antes dela engravidar, e quando foi que essas restrições começaram, porque muito provavelmente ela é só uma anoréxica grávida, então a gente não precisaria de um novo transtorno alimentar para explicar esses comportamentos, porque eles entram de novo como anorexia. A gente tem a vigorexia também,
O termo a vigorexia é uma dismorfia muscular, e o termo dismorfia em grego significa feiura. Então, na nossa cultura, né, o indivíduo com vigorexia, ele se queixa de uma falta de mascularidade, ele se sente muito pequeno, acha que o corpo dele é muito franzino, e isso é muito comum em homens. Mas, nesse caso, a vigorexia não compartilha do mesmo núcleo psicológico dos transtornos alimentares. Ela é um transtorno dismórfico corporal e não tem a ver só com alimentação. A gente também tem DSM-5 para dismorfia muscular. E aqui eu trouxe um pouquinho sobre intervenção clínica, né? Estou correndo um pouquinho aqui na nossa palestra, porque está quase dando a hora. Eu trouxe um pouquinho de como é que a gente intervém na clínica, né? Analítica comportamental, quando a gente fala de transtorno alimentar. E aí eu achei interessante trazer um pouquinho mastigadinho aqui sobre clínica, porque a gente tem pouquíssimo material da análise do comportamento falando especificamente sobre transtorno alimentar ou sobre comportamento alimentar. Principalmente aqui no Brasil, a gente tem pouquíssima coisa traduzida. Acho que quem já tentou estudar esse tema deu de cara com essa falta. E aí a gente acaba tendo que traduzir tudo para o comportamentês, que nem eu brinco com os meus supervisionandos. E aqui, enquanto a gente faz curso sobre transtorno alimentar, eu fui algumas vezes para o Ambulim fazer cursos lá, e geralmente a gente tem outras abordagens falando disso, e outras formas de intervir, né? Então, a TCC intervém de um jeito, a psicanálise intervém de outro, e a análise do comportamento acaba intervindo de um jeito muito diferente. Eu até coloquei aqui que é aqui, na hora da intervenção, que a análise do comportamento se distancia de outras abordagens. Então, a topografia lá, o DSM-5 e tal, a gente compartilha com outras abordagens. Mas na hora de intervir, aqui a gente pega um outro caminho. Na análise do comportamento, a gente não considera esses comportamentos como disfuncionais ou como patológicos. Mesmo que eles causem prejuízos e sofrimento ao indivíduo, tais comportamentos só são selecionados e só são mantidos nesse repertório porque eles têm alguma função. Então, não é que esse comportamento apareceu lá na vida dessa pessoa e ele não serve para nada. Então, nós, enquanto analistas do comportamento, sabemos que ele tem alguma função. E o nosso trabalho é justamente esse, descobrir qual é a função desse comportamento, mesmo sendo um comportamento que causa prejuízo, ele está sendo reforçado, por isso que ele se mantém. Então, para a gente precisa alterar essas respostas comuns em um quadro de transtorno alimentar. O psicólogo analista do comportamento precisa manejar as consequências antecedentes que oferecem contexto para a emissão dessas respostas ou consequências que as produzem. Então, a gente, enquanto analista do comportamento, acaba pegando um novo caminho e usando outras ferramentas, e uma delas que é a análise funcional, né? A gente já tem alguns teóricos que não utilizam mais e que falam mal dela, mas eu ainda utilizo, não é a minha área não utilizar. Então, a gente vai de novo aqui correr para a nossa tríplice contingência e a gente vai olhar para esse indivíduo, mas olhar para ele desde a história da espécie. Então, muitos dos comportamentos que a gente percebe, muitos dos sintomas, né, que a gente percebe nos transtornos alimentares, eles têm a ver com a história da nossa espécie. Então, por exemplo, aqui eu coloquei que os seres humanos, em decorrência da seleção natural, apresentam um aparato biológico inato altamente sensível a alimentos doces, gordurosos e ricos em carboidratos. Então, esses alimentos eles já são reforçadores incondicionados para a gente, né? Para a gente que é humano. Por isso que a gente sobreviveu. Isso foi super importante para a gente. Quem tinha mais acesso à gordura, a doce, carboidrato lá atrás na história da humanidade, conseguia se movimentar melhor, conseguia ficar melhor nutrido. Então, a gente já vem com esse aparato biológico para ser atraído para esse tipo de alimento. Isso explica, por exemplo, quando uma pessoa está fazendo uma dieta muito restritiva, os pensamentos que ela tem, os pensamentos obsessivos por carboidratos, a vontade maluca que ela acaba tendo de comer doces e coisas gordurosas. Então, quando a gente tem um cliente lá que se queixa muito, um cliente que tem transtorno alimentar ou que tem um comer transtornado e está se queixando muito de pensamento obsessivo por comida, pensamento obsessivo por doce, carboidrato, então a gente precisa olhar para como é que esse paciente está se alimentando e se ele não está restringindo muito.
Justamente a gente tem até uma coisa de falar que a restrição gera uma compulsão, e isso tem um fundo de verdade. Então, se o paciente está altamente privado desses alimentos, é muito comum que o nosso corpo comece a trabalhar de um jeito que vai fazer a gente ficar pensando em carboidrato, desejando, salivando, porque o nosso corpo não entende, né? Qual é a diferença entre a gente querer entrar na roupa de praia perfeita e a gente estar morrendo de fome? Então, ele vai acabar usando esses mecanismos, e o nosso corpo ele tem muito mais mecanismos para livrar a gente de uma possível desnutrição do que mecanismo para livrar a gente de uma supernutrição ou de uma obesidade. Porque a abundância de alimento ela é muito recente na nossa história como humanidade. Então, a gente precisa olhar para essas características da espécie, até para a gente entender que alguns comportamentos desse nosso paciente, alguns sintomas, eles são relacionados a uma privação alimentar, por exemplo. E tem aqui só levando um pouquinho, um levantamento de literatura sugere que boa parte das complicações clínicas dos transtornos alimentares ocorrem em função da privação alimentar. Isso significa que, às vezes, para a gente conseguir fazer uma boa intervenção, a gente precisa que esse cliente diminua essa restrição alimentar. Então, não tem intervenção maravilhosa que faça esse paciente que está restrito lá de alimento, que está passando fome, faça ele diminuir os pensamentos obsessivos por comida. E isso é uma coisa que vocês vão ver muito na clínica. A pessoa chega lá querendo que a gente livre ela dos pensamentos obsessivos por comida, mas ela está praticamente não comendo nada. Então, isso não é possível. Essa restrição ela precisa diminuir para a gente conseguir intervir. A gente precisa também olhar para a história desse indivíduo. Então, a gente precisa entender, né, como é que ele lida ali com a comida desde sempre. E a gente tem que pensar, enquanto isso, que a comida ela é um reforçador incondicionado e ela pode ter sido condicionada, e provavelmente foi para todo mundo, pelo menos um pouquinho, condicionada com outros reforçadores sociais, como afeto, carinho, atenção, proteção. Então, a gente está vendo lá um bebezinho muito pequenininho, enquanto ele mama, ele tem o olhar da mãe, ele tem um carinho, ele tem um chamego, e às vezes aquela pessoa acaba pareando aqueles comportamentos ali, né, aquele carinho, aquele afeto com comida. E quando essa pessoa ela vai crescendo e ela está privada por algum motivo desse carinho, desse colo, dessa proteção, ela está privada de tudo isso, ela pode acabar utilizando comida para conseguir, de alguma forma, suprir essa necessidade de afeto, de carinho, de amor que ela está tendo. Mas o que acontece? Esses reforçadores sociais, eles não, o prazer que a gente tem com esses reforçadores sociais, afeto, carinho, colo e tal, eles são diferentes, né? Eles têm uma magnitude diferente do que a gente consegue comendo. Então, a gente vai precisar cada vez mais de mais comida para conseguir se sentir mais confortável, melhor e tal. Então, o que a gente precisa entender? Se o nosso paciente tem isso muito forte, como é que ele lida com comida e se essa comida foi pareada de um jeito muito forte com carinho e afeto social. Como é que tá as relações desse cliente? Será que ele sabe pedir essas coisas que ele precisa? Será que ele tem repertório? Ou será que ele está só descontando na comida, né? E isso explica um pouquinho de quando as pessoas falam de comer emocional. Não vai dar tempo de entrar nisso, mas é o basicão aqui do comer emocional. A cultura. Então, é super importante também que a gente olhe para a cultura que esse indivíduo está envolvido, né? Que é a nossa cultura ocidental. Então, a gente tem uma cultura que vai estabelecendo verbalmente uma relação de contingência entre um corpo perfeito e reforçadores positivos variados. Então, se você tem lá um corpo perfeito, se você tem um corpo X, logo você vai ter um relacionamento bacana, logo você vai ter um bom emprego, você vai ser reconhecido, você vai ser elogiado. Então, acaba que tentam estabelecer, né, essa relação verbal entre um corpo perfeito e todos os reforçadores possíveis. Tem até uma propaganda de um outdoor da década de 90 que eu sempre uso como exemplo porque eu acho uma loucura, que é felicidade é entrar no vestido P, ou a melhor maneira de conquistar um homem é pelo estômago, o seu. Então, isso vai lá dizendo que se aquela pessoa tiver magra o suficiente para entrar num vestido P, ela vai ser feliz. Ou que se ela tiver um estômago pequeno, ela vai conseguir conquistar um homem, por exemplo.
E aí essa indústria, né, que eu coloquei a indústria da magreza, mas na verdade hoje nem é só mais da magreza, ela também é do fitness, através de uma propaganda, ela vai fornecendo para a gente alguns estímulos discriminativos verbais que vão colocando essas relações de contingência, né? Então, se você comprar o produto X, logo você vai ter um corpo magro, logo você vai ter felicidade. E é o que a gente vê hoje, por exemplo, no Instagram, né? A blogueira lá, linda, maravilhosa, com uma vida incrível, é te vendendo um chá que só vai servir para te hidratar. Mas a gente tem essa relação ali, esse estímulo, né, discriminativo de que não. Se você comprar o chá ou a kombucha e tal, você vai conseguir ter o corpo magro e logo ter a felicidade que ela diz que tem. E esse tipo de regra, elas vão sinalizando para a gente consequências reforçadoras que vão muito além daquela utilidade daquele produto. Então, às vezes, a kombucha serve para melhorar o intestino, mas a gente vendo do jeito que é mostrado, a gente pensa que essa kombucha vai ajudar a gente a emagrecer e a conseguir vários reforçadores que a gente não tem contato agora. Essas regras vão no formato de, se você consumir a sopa X, então você terá o corpo magro e também será aceito e também bem sucedido. Então é assim que a cultura trabalha, né? Assim que a indústria trabalha, assim que a propaganda faz com a gente. É isso que acontece na nossa cultura. Então, quando a gente está falando de um indivíduo que tem um transtorno alimentar, a gente, mesmo sabendo que é um transtorno autoimposto, a gente precisa olhar para tudo que ele vivencia, né? Como é que é a história da espécie, a história dele, a cultura em que ele está inserida, onde ele trabalha, como é que ele lida com regra, com autorregra. É super importante que a gente entenda isso. E eu trouxe só uma coisinha bem mastigadinha aqui para a gente ver, porque eu percebo que tem muita dificuldade das pessoas ainda em entenderem como é que faz formulação de caso clínico. Então, análise funcional normal, que nem a gente faz para outras coisas. E aí eu trouxe até um exemplo aqui de caso clínico, de uma análise funcional, com antecedente de restrição alimentar. Então, a pessoa está em restrição alimentar, está com fome e está sozinha em casa. E a sensação que ela tem é a sensação de solidão, e ao mesmo tempo ela tem disponibilidade de comida, a comida está no armário. A resposta, ela vai lá e come aproximadamente 3.000 calorias em 20 minutos, o que é considerado uma compulsão alimentar. A consequência, então a consequência de curto prazo, é uma evitação momentânea de entrar em contato com aquela estimulação aversiva, por exemplo, a solidão, e uma consequência bacana ali também, que é o sabor do alimento. E os efeitos disso, que é culpa, vergonha e descontrole. Para a gente trabalhar hoje com transtorno alimentar, a gente trabalha com análise de comportamento, mas a gente também pode trabalhar com terapias de terceira onda. Então, a gente tem as mais conhecidas, que são FAP, ACT e DBT. Então, na minha prática, eu uso muito a DBT e uso muito a ACT. Não vi muita coisa de FAP sobre transtorno alimentar, mas para quem quiser estudar, eu acho que é interessante começar pelo basicão e dar uma olhada nos protocolos da DBT e da ACT, que são bem interessantes. Eu acho que por hoje é isso. Então, eu vou abrir para perguntas agora. Acho que até passei um pouquinho de tempo. E aí, vocês vão mandando o que vocês têm dúvida, que eu vou respondendo aqui, gente. Oi, muito obrigada, Mi, pela palestra. Sempre muito pertinente suas falas. Durante a palestra, a gente enviou um formulário, né? Então, eu vou colocar aqui só um pouquinho. Tá. Foram feitas 5 perguntas. Vamos A lá. primeira, por que tomar bebida alcoólica é bulímico? Porque tomar bebida alcoólica é bulímico? Eu acho que eu não me expressei tão bem. Na verdade, tomar bebida alcoólica, né, o comportamento de tomar bebida alcoólica não é um comportamento bulímico a priori. Pode ser que você tome bebida alcoólica e está tranquilo. Mas, se a pessoa comeu, por exemplo, ela foi lá e ela comeu um macarrão. E aí ela começou a se sentir muito mal e desconfortável, e começou a pensar, nossa, eu preciso queimar essas calorias do que eu ingerir e tal, eu vou tomar uma dose de gin, por exemplo. Porque o gin vai queimar as calorias. Isso é um comportamento bulímico. Então, essa crença de que o gin, ou que a vodka, ou que o uísque queima as calorias do que ela ingeriu,
isso é um comportamento bulímico. Se a pessoa estiver tomando gin, a vodka, a cerveja dela, porque ela gosta, porque é legal, não tem nada de bulímico nisso, não. É só no caso de tentar usar isso para compensar alguma coisa que foi ingerida. Certo, entendi. A outra pergunta é: qual é a influência da cultura patriarcal no desenvolvimento de padrões estéticos e, consequentemente, em transtornos alimentares? Nossa, que pergunta legal. Então, a gente tem um dado super importante até para falar de patriarcado, né? Que é o dado de que quase 90% dos casos de transtornos alimentares, eles acontecem em mulheres. Então, a gente já tem um dado super importante de que a nossa cultura patriarcal ela contribui muito para que a gente tenha essa perseguição por um corpo perfeito. Então, para nós, mulheres, nesse momento histórico, pelo menos, né, a imposição de que a gente tenha um corpo muito bonito, um corpo muito perfeito, ela existe. Então, a gente pode ver isso nas modelos que aparecem nas passarelas, nas mulheres que aparecem nas novelas, nos filmes, em como é tratado, por exemplo, uma mulher que engorda na nossa cultura e como é tratado um homem que engorda na nossa cultura, como é tratado uma mulher que tem um corpo comum e como é tratado um homem que tem um corpo comum. Então a gente tem esse problema, né? A gente tem o patriarcado aí, essa cultura patriarcal que também influencia muito nessa coisa da gente estar sempre correndo atrás de um padrão de beleza, correndo atrás de ficar sempre mais bonita, mais magra, mais atraente, mais jovem. Então a gente tem uma influência, sim. Certo. A outra pergunta. Gostaria de saber um pouco a respeito do transtorno dismórfico corporal. Esse transtorno apresenta-se somente em quadros de anorexia ou não necessariamente? Não necessariamente. Então, o transtorno dismórfico corporal, ele pode acontecer junto, né, concomitante com o transtorno alimentar, ou não. Ele pode aparecer sozinho. Por exemplo, a pessoa... Ah, eu vou usar um exemplo bem bacana. O Michael Jackson, lembrei. O Michael Jackson é o nosso caso clássico de transtorno dismórfico corporal. Então, a pessoa ela começa com uma preocupação excessiva com alguma característica do corpo dela que não necessariamente está ligada ao peso. Às vezes o nariz, às vezes a orelha, às vezes a bochecha, às vezes a sobrancelha, a mão. Isso pode ir ficando uma coisa cada vez mais generalizada, isso pode aumentar para várias partes do corpo. Ou a pessoa pode apenas ter em um lugar específico e aí a vida dela começa a girar em torno daquele problema. Então, a pessoa acha que o nariz dela está muito feio, ela começa a deixar de sair de casa, ela começa a juntar todo o dinheiro que ela tem para fazer uma cirurgia, ela não paquera, ela não vai na faculdade, porque ela acha que aquele nariz é uma coisa bizarra, monstruosa e horrorosa, por exemplo. Então, ele acontece em casos de transtorno alimentar, e às vezes ele aparece com a pessoa achando que ela é muito maior, ou que o braço dela é muito maior do que ele realmente é, ou a barriga e tal, mas ele também aparece fora do contexto de transtorno alimentar. Por isso ele tem até uma categoria sozinho lá no DSM. Eu não sei se eu consegui responder. Se eu não conseguir, pergunta de novo que a gente reformula. Eu acho que ficou bem claro, sim. Tá. Apareceu outra pergunta aqui. Eu tenho mais 3. Tá. Como diferenciar gula de compulsão alimentar? Gula de compulsão alimentar. Boa. Então, quando a gente está falando de gula, eu imagino, né, que a gente está falando de um comportamento de, poxa, isso aqui está muito gostoso, fui comer uma comida que eu gosto e acabei repetindo, estava me sentindo muito cheia, mas eu não como isso direto, então eu vou comer mais um pouquinho. Isso acontece de forma mais esporádica e a pessoa ela tem algum controle disso, né? Então chega um momento que ela fala, chega, parei, acabou. Quando a gente está falando de episódio de compulsão alimentar, ele não tem um fim tão rápido. A pessoa realmente não consegue parar. Ela começa comendo o que tem, daqui a pouco ela está comendo o último arroz branco que tem na geladeira, sentada no canto, chorando sozinha, escondido, porque ela já está com vergonha da quantidade que ela comeu. Então, quando a gente está falando de gula, a gente está falando de uma coisa esporádica, de um repetir ali uma ou duas vezes, ou de algum momento, sei lá, poxa, hoje eu matei uma barra de chocolate. Isso não é um episódio de compulsão alimentar. Ou, eu saí da minha dieta e comi um lanche ou dois. Isso não caracteriza um episódio de compulsão alimentar. Quando a gente está falando desse episódio de compulsão alimentar, a gente precisa ter uma sensação de descontrole muito grande
e uma quantidade de comida enorme ingerida. Então, acho que a gula a gente tem uma quantidade ok ali. Então, uma quantidade que, sei lá, que a sua mãe comeria, que o seu pai comeria num dia em que está com mais vontade ou com mais fome, que seus amigos de vez em quando comem. Quando a gente está falando de um episódio de compulsão alimentar, é uma coisa muito maior. Sim, entendi. A penúltima pergunta é: como controlar a compulsão alimentar em virtude da ansiedade? Então, controle é uma palavra muito forte. E eu não sei se passa muito por controlar. Eu acho que passa muito por ter consciência. E eu acho que a pessoa já falou ali em virtude da ansiedade. Então, talvez ela já saiba que um dos gatilhos para que ela tenha um episódio de compulsão alimentar é quando ela fica ansiosa. E eu acho que controlar, assim, uma coisa como essa é muito difícil. Quando a gente fala de controle é mais complicado. Talvez a gente esteja falando um pouquinho mais de ter consciência de quando isso acontece, de ter rede de apoio, de entender e de aprender novas formas de lidar com a ansiedade, que não seja tendo um episódio de compulsão. E é basicamente isso que a gente... Basicamente, né? Eu falei como se fosse uma coisa super simples. Mas é isso que a gente vai aprendendo na terapia, né? A identificar os potenciais gatilhos para um episódio de compulsão alimentar e aprender novas respostas diante desses acontecimentos. Então, eu estou tendo episódios de compulsão alimentar em resposta a alguma coisa que está acontecendo, porque eu não tenho repertório para lidar com isso de outra maneira. Então, quando eu começo a ter autoconhecimento, quando eu começo a entender o que me leva a ter uma compulsão alimentar, e quando eu desenvolvo um novo repertório, um repertório mais efetivo para lidar com isso, a minha compulsão alimentar ela vai diminuindo até ela cessar. Porque eu estou aprendendo um novo repertório, estou fazendo outras coisas no lugar disso. Mas não tem coisas específicas que você pode fazer, porque para cada pessoa isso vai ser muito diferente, assim como os motivos da ansiedade vai ser muito diferente de uma pessoa para outra. Então a gente acaba descobrindo isso na terapia. Isso é super importante. E é importante ter ajuda nutricional também. Então, às vezes, esse episódio de compulsão alimentar ou essa ansiedade também podem estar ligada a uma restrição alimentar muito severa. Então, a gente precisa olhar o que está acontecendo no todo e começar a intervir disso aos pouquinhos. Não é bem controle, é mais autoconhecimento, é mais consciência, é mais nesse sentido. Entendi. Agora a última pergunta. A amamentação adequada na infância é um fator que pode desencadear transtornos alimentares na infância ou é só um mito? Eu não entendi. Alimentação adequada? Isso, na infância, é um fator que pode desencadear transtornos alimentares na infância ou é só um mito? Eu acho que eu não entendi a pergunta. É alimentação adequada ou alimentação inadequada? Adequada na infância. A pessoa está perguntando se a alimentação adequada pode causar transtorno alimentar. Isso. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Eu não sei. Mas me passou uma coisa pela cabeça e aí a pessoa, se quiser, ela reformula e a gente vai conversando, tá? Será que ela está falando de alimentação adequada no sentido de a Bela Gil que manda a filha para a escola com uma lancheira, com batata doce e água? Será que é isso? Que é uma alimentação nutricionalmente adequada, né? Quando a gente está falando de biologia apenas, a gente está falando de uma alimentação adequada. E aí, quem perguntou depois, vem falando comigo aqui para ver se eu entendi, tá? Senão eu reformulo. Uhum. Eu Então, vou pedir para a pessoa que mandou reformular a pergunta, ou me se dizer for que é isso, possível. pode ser que eu não tenha entendido. Mas, por Tá. exemplo, quando a gente está falando de alimentação infantil, e eu vejo muito isso acontecendo na clínica, alguns pais são muito preocupados com essas crianças comerem bem, comerem direito. E aí eles estão muito preocupados com essa alimentação e eles acabam fazendo uma lancheira ou fazendo essa criança comer só alimentos que são considerados muito saudáveis biologicamente, a nível nutricional. E bacana, legal, isso é importante mesmo. Mas a gente não pode deixar de considerar que a gente vive em cultura, né? A gente vive em sociedade. Quando essa criança é enviada para a escola, para uma festinha de aniversário, alguma coisa assim, ela vai entrar em contato com comidas que são consideradas, né, e uma chuva de aspas, não saudáveis. E aí, se essa criança ela é proibida de comer essa comida, se essa criança ela é privada disso,
é claro que a gente pode ter problemas também. Então, de novo, a gente precisa de um equilíbrio ali, da gente saber que a alimentação ela é uma coisa importante biologicamente, mas que ela não pode ser só voltada para a biologia, ela também é cultural, ela também é social, ela também carrega vínculos, né? A gente faz vínculos através da alimentação, na escola, com o coleguinha, nas festinhas. Então, se essa criança ela é extremamente privada de vários alimentos na infância, se tudo é muito proibido, pode ser sim que ela acabe comendo escondida, por exemplo. Pode ser que ela acabe se envolvendo em comportamento de compulsão antes que esses pais cheguem. Então, isso é uma coisa que eu já vi acontecer algumas vezes e que a gente tem literatura de que acontece. Mas não necessariamente que uma criança que foi privada, com certeza vai ter um transtorno alimentar, mas pode ser um fator que pode desencadear. Então, seria interessante uma coisa ali meio que algum tipo de equilíbrio, né? A gente precisa de muitos fatores para desenvolver esse transtorno alimentar, mas a gente precisa de um equilíbrio de entender que a alimentação ela não é só a nível biológico. A gente também tem que olhar para o social dessa criança, por exemplo. Vamos ver A se eu respondi. pessoa reformulou a pergunta e ela escreveu: errei a pergunta, era alimentação inadequada. Ótimo. E eu já aqui falando da Bela Gil. Mas é que eu sempre escuto isso, gente. Também tem essa pergunta do tipo, e se eu restringir muito meu filho, não sei o quê, será que é bom ou é ruim? Depende. Então, a alimentação inadequada, e você deve estar falando de muitos doces e muitas coisas, não necessariamente ela vai se transformar num transtorno alimentar. Depende muito de como é que essa criança vai, quais são as comidas que ela teve acesso, qual tipo de informação que ela teve acesso. Então, não necessariamente uma criança que foi exposta a uma alimentação inadequada vai ter um transtorno alimentar. Mas é claro que uma criança que teve uma alimentação muito inadequada, ela vai ficar com um repertório deficiente. Então, ela não vai conhecer o que é realmente saudável, ela não vai saber muito bem sobre o comportamento alimentar dela, ela não vai saber o que ingerir. Em algum momento, se ela quiser fazer algum tipo de reeducação alimentar, vai ser muito mais difícil. Então, uma pessoa que tem uma alimentação totalmente inadequada vai sofrer um pouco mais se ela precisar fazer uma reeducação alimentar. E muito provavelmente, por questões de saúde, em algum momento ela vai. Então, ela pode ter um sofrimento um pouco maior para experimentar e tal, mas não necessariamente quer dizer que ela vai ter um transtorno alimentar, não. Pode ser que não. É só mais um fator interessante ali da gente olhar e pensar no equilíbrio, pensar nesse comportamento alimentar como um todo. Acho que é isso. Muito obrigada, Mi, de novo. Imagina. Obrigada a todo mundo que assistiu. A palestra vai ficar gravada, o link do YouTube. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Micleide, de novo. Obrigada a você E pelo até a convite. próxima. Até, tchau, tchau. Tchau.